Olá, muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal, onde continuamos a meditar sobre a Palavra de Deus, concretamente neste domingo, 15º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A primeira leitura deste domingo é de Isaías, capítulo 55, 10 a 11. E a segunda leitura, São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18 a 23. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, 1 a 23, ou a forma breve, 13, 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de manhã, saiu da casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nesses termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves do céu, as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nos. Outras caíram em boa terra e deram fruto, uma 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem dar-se-á e terá abundância, mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, ouvem sem ouvir nem entender. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas sem compreender. Olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e os curam. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. É verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E ao chegar a tribulação, a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Essa dá fruto e produz, ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, então a alegria que temos ouvir a palavra de Deus. E neste domingo, o tema que escolhemos é a necessidade de cuidar o terreno da semente. Tanto escutamos e meditamos neste domingo 15 deste tempo comum, a parábola
da semente e do semeador. Esta parábola convida-nos a fixar o nosso olhar sobre a importância de uma boa disposição para com a escuta da palavra e a necessidade de cultivar gestos interiores dignos para a frutificação desta mesma palavra. O Evangelho que escutamos deixa-nos claro que na vida existem obstáculos e desafios que procuram impedir o crescimento da palavra na vida dos cristãos e para isso havemos de cuidar. E estes impedimentos são de uma certa forma conflitos, dos quais o cristão terá de lutar incansavelmente para os vencer. Na parábola do semeador, a semente é sempre eficaz e boa. O único problema ou obstáculo é com o terreno. A semente possui em si todos os sinais da vida, isto é, o crescimento da semente depende muito do terreno, o destino que recebe. Por isso, é indispensável o cuidado do terreno para garantir que as sementes deem frutos abundantes. Uma boa semente requer um campo trabalhado com cuidado e constância. São descritos no Evangelho 4 tipos de corações com 4 tipos de terrenos. Um coração bom, com o terreno de um caminho. Um coração inconstante, com o terreno pedregoso. Um coração inquieto, com o terreno espinhoso. E, finalmente, um coração bom, com o terreno que produz muito fruto. Irmãos e irmãs, devemos, portanto, cuidar bem do nosso coração, para poder acolher de forma agradável e serena a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus comunica conosco e nos chama à conversão. Alguns dos obstáculos a tomar consciência são os seguintes: o cuidado e as tentações da riqueza deste mundo, desânimo perante as perseguições por causa da palavra e uma fé superficial. Para poder dar frutos desejáveis, teremos de cuidar bem o nosso terreno, o coração, porque a palavra de Deus, semente, é sempre eficaz e produtiva, tal como diz o profeta Isaías na primeira leitura, quando compara com a chuva e a neve que caem do céu e não voltam para lá sem terem regado a terra, sem ter realizado a sua missão. Meus caros irmãos e irmãs, é esta que a palavra diz que nós temos. Peçamos ao Senhor que a palavra escutada e meditada interpela a nossa vida e nos convida a criar uma intimidade com Deus. Por isso, toda a palavra é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as boas obras. Timóteo 3, 7 a 17. Algumas pistas para a nossa meditação. Que tipo de terreno sou? Quais são os obstáculos na minha vida que impedem o meu crescimento na fé? O que eu posso fazer para vencer os impedimentos? Que lugar tem a escuta da palavra na minha vida? Passe bem, meus irmãos, um bom domingo para si. Continuamos a preparar as jornadas mundiais de juventude, acolhendo muitos jovens aqui no nosso país. E que o nosso acolhimento seja bom e que continuamos a rezar que Maria, que levantou-se apressadamente, continue a inspirar muitos jovens deste mundo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo.